Glória a Deus, aleluias. Queria cumprimentar todo o povo do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma honra, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, podendo falar de Jesus, podendo pregar, ministrar a palavra do Senhor. É uma honra estar aqui e poder falar no nome de Jesus, amém? Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia lá no livro de Daniel. Aleluia, Jesus. Daniel 3:24, oh glória. Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, acompanhe também a leitura. Aleluia. Daniel 3:24, que vai dizer assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Lá no 27 vai dizer assim: Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se puseram cheiro de fogo passara sobre eles. 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja feita um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Irmãos, eu estava me questionando, perguntando ao Senhor a respeito do que o Senhor queria falar com o povo dele. E eu conversando com o Senhor, perguntando: Deus, o que o Senhor tem para falar com o teu povo? O que o Senhor quer falar? E o Senhor colocou uma frase no meu coração que fala muito comigo. Grave essa frase para que você entenda a ministração. Essa frase diz o seguinte: Quem se posiciona na terra é reconhecido no céu. Grava isso com você para você entender bem. Quem se posiciona na terra é reconhecido no céu. Aleluia. E eu conversando com o Senhor a respeito disso, o Senhor me levou no livro de Daniel. E lendo o livro de Daniel, eu dei início a uma história que vai falar a respeito de um rei que acabou de entrar sobre a província da Babilônia, e esse rei se chama Nabucodonosor. E uma das primeiras coisas que esse rei faz é pedir ao chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, que que vá buscar alguns jovens dos filhos de Israel. E ele pede a esse homem, chefe dos eunucos, para ir buscar alguns jovens. E ele dá algumas características que esses jovens precisam ter. E ele vai dizer: precisam ser jovens sem defeito, de boa aparência, de boa reputação, precisam ser sábios, doutos em ciência, jovens competentes. E o que acontece? Ele traz alguns jovens, e no meio desses jovens vão estar 4 chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que um pouco mais na frente os seus nomes serão mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Creio que nomes bem conhecidos. E a história vai dizer que eles chegam ali no palácio e vai dizer que tem uma comida preparada para eles. Vai dizer que tem um banquete feito com as iguarias do rei, com as iguarias do palácio. É algo preparado, é uma comida pensada para que eles comam, para que eles fiquem mais fortes. Só que a palavra do Senhor vai dizer no 1:8 vai dizer: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu peço que você guarde isso consigo. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. O que é isso? Isso é posicionamento. Eu peço que você guarde isso com você para que você entenda o resto da ministração. Amém? Daniel decidiu não se contaminar. O que é isso? Posicionamento. Aleluia.
E vai dizer também, nessa passagem um pouco mais à frente, que eles fizeram um teste de 10 dias para ver, né? Para Daniel e os outros jovens ficarem comendo somente legumes e água. E aí eles fazem um teste e vai dizer que ao findar dos 10 dias, os 4 têm aparência diferente, têm um jeito diferente, né? Então, eu creio que os irmãos já conhecem essa história. Eu vou passar rapidinho por aqui, porque o lugar que eu quero chegar é outro. Mas vai dizer que eles são reconhecidos pela diferença deles. Irmão, e neste momento eu começo a me pensar, é uma comida preparada, não é qualquer comida, é uma comida, sabe, irmão, é uma comida pensada, vamos dizer que uma comida estratégica, para que eles fiquem mais fortes, para que sustente eles. Só que Daniel não vai por aquilo que o mundo determinou, Daniel, ele vai de acordo com aquilo que ele tem com Deus. E é por isso que vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar. Isso é um ato de posicionamento. Aleluia. E um pouco mais na frente, no livro de Daniel, vai falar também, aleluia, que este mesmo rei Nabucodonosor, passado alguns dias, passado algum tempo, ele decide criar uma estátua, uma imagem. E ele convida todo aquele povo para se prostrar, para adorar aquela imagem. Ele convida a todos. E é lançado um decreto que fala que aquele que não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Aleluia. E vai dizer que ao toque dos instrumentos, todo aquele povo que está ali deve se prostrar. Só que algo acontece, algo inusitado acontece. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram perante a estátua. Só que algo mais acontece, irmão. Vai dizer que vem alguns dos caldeus para acusá-los. E eu fico imaginando ele chegando para Nabucodonosor e dizendo: ei, você não falou que tinha que todo mundo se prostrar, que todo mundo tinha que adorar? Só que existem 3 que eles não se prostram. O som foi tocado, os instrumentos tocaram, só que eles não se prostram. Então o que acontece? Nabucodonosor manda chamar os 3 e eles vêm os 3. E ele pergunta para eles: não é verdade que vocês não se prostram? E ele manda tocar de novo os instrumentos, só que mais uma vez eles não se prostram diante da estátua. E eu te pergunto, o que é isso? Posicionamento. Isso se chama posicionamento. E o que é que o rei faz? O rei se enfurece grandemente, ele fica com raiva. E como eu falei, primeira vez ele deu o decreto e falou que aquele que não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. E de repente, quando ele manda trazer os jovens, ele pergunta mais uma vez: mas por que vocês não adoraram? E deu mais uma chance a eles para que eles se prostrassem. Irmão, aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa. Estavam juntos 3 jovens, quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu vejo Nabucodonosor olhando e dizendo: mas por quê? Né? E aí eu te pergunto, quem é que você chama para andar do seu lado? Como eu falei, eram 3. Talvez Nabucodonosor, conjecturando, olhava para Sadraque e falava: Sadraque, eles 2 não querem, tudo bem, deixa eles, mas você não precisa ser Maria vai com as outras, não precisa fazer igual. Você vai morrer. Você vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Sadraque, para de besteira. E aí Sadraque olha e fala: eu não troco o que eu tenho com Deus por causa disso. Eu não troco, eu não negocio. Eu não vou ceder o que eu tenho com Deus por causa de ameaça. E eu imagino Nabucodonosor chegando para Mesaque, olhando e dizendo: Mesaque, se eles querem, deixa eles irem morrer. Você não precisa ir junto. Você não precisa morrer junto com eles. Se eles querem, deixa eles. Irmão, só que a palavra do Senhor vai dizer que os 3, nenhum dos 3 se prostrou. Nenhum dos 3 se curvou perante aquela imagem. Aí eu te pergunto, quem você tem chamado para andar do seu lado?
Irmão, não é qualquer um que pode andar do seu lado. Você tem que ter do seu lado pessoas que têm o mesmo nível de espiritualidade que você, pessoas que têm o mesmo nível de oração que você. Sabe por quê? Porque se você não tem do seu lado gente que ora, gente que busca, quando a coisa apertar na sua casa, na sua vida, você for conversar com essa pessoa não vai saber te ajudar, vai reclamar, vai questionar. Irmão, tenha com você gente de oração. Gente que tem verdadeiramente relacionamento com Deus. Vai dizer que nenhum dos três cederam à ameaça. Se você não tem do seu lado gente de oração, quando você mais precisar, essa pessoa vai ser a primeira a correr. Quando vê que a coisa apertou, que o deserto chegou, essa pessoa vai embora, vai correr e você vai ficar sozinho. Irmão, queira do seu lado gente de oração. Queira do seu lado gente que tem vida com Deus. Porque quando a coisa apertar, esse crente de oração vai estar lá do seu lado, disposto a pagar preço, disposto a orar, disposto a buscar o Senhor junto com você. Amém? E vai dizer que nenhum dos três se prostra. Irmão, e o detalhe interessante é que essa estátua, ela tinha 60 covados, ou seja, 31 metros de altura. E eu fico olhando e eu falando, gente, nem o tamanho daquela ameaça assustou eles. Porque tem crente que qualquer problema que aparece, às vezes uma coisa pequena, para ele vira um problema enorme. E vai dizer que eles não se assustaram, eles não temeram. O que é isso? Eles reconhecem o tamanho do Deus que eles servem. Eles reconhecem que não existe problema grande demais para o Deus que eles servem. E outra coisa interessante de se destacar também, irmão, é que eles são jovens que não segue, irmão, aquilo que todo mundo está fazendo, porque vai dizer que todos os povos se prostraram, todos adoraram, todos foram no mesmo ritmo, todos fizeram a mesma coisa, só que eles têm uma atitude diferente. Todos estão indo no mesmo caminho, todos estão se prostrando e adorando, mas eles não, eles estão fazendo diferente, eles não se prostraram. O que é isso? Posicionamento. E por causa desse posicionamento eles sofreram. Eles foram, além de já ter aquela ameaça daquela estátua, eles foram ameaçados mais uma vez, vão ser lançados na fornalha de fogo. Mas crente que tem relacionamento com Deus não tem medo de ameaça. Crente que tem vida com Deus não se assusta com problema, ele não olha para o tamanho do problema que vem afrontar ele, não, ele olha para o tamanho do Deus que ele serve. Aleluia. E quando eles têm essa atitude de não se prostrar, eles estão indo na contramão do mundo. Irmão, e no tempo que nós estamos vivendo, o quão difícil é ver jovens, ver cristãos que estão indo na contramão do mundo, que vão contra aquilo que o mundo faz, porque é tão mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo, é tão mais fácil fazer aquilo que é errado. É tão fácil você ir na direção errada, mas hoje em dia eu creio que Jesus está em busca de cristãos que estão verdadeiramente, irmão, dispostos a andar, a viver na contramão do mundo. Porque eu te pergunto, do que adianta dizer que serve ao Senhor e fazer o que todo mundo está fazendo? E em direção que as pessoas do mundo estão fazendo, é um povo que quer misturar as coisas do Senhor. Não tem nada não, você está na igreja e se parecer com quem está no mundo, falar como quem é do mundo, andar como quem é do mundo. Mas Jesus não te chamou para isso, Jesus te chamou para ser diferente. Aqui vai dizer que eles foram diferentes, eles tomaram uma atitude diferente. Como eu falei, isso quer dizer posicionamento. E uma coisa interessante é que o fato de você se posicionar não quer dizer que a coisa vai ficar fácil, não. Se você está indo na contramão, a tendência é ficar difícil mesmo, é apertar mesmo. Mas uma coisa eu te falo, assim como eu falei no início, quem se posiciona na terra é reconhecido no céu. Aleluia. Grava isso consigo. E a palavra vai dizer que o rei se enfurece, o rei fica com raiva, porque eles não se prostraram.
E o que acontece? O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Irmão, entra aqui outra coisa que eu não consigo entender. E eu olhando para isso, eu fico, meu Deus, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu paro para analisar a Bíblia, analisar as histórias, e a gente vê que Deus criou a terra em 6 dias, e o 7º dia descansou, né? Totalizando assim 7 dias. A Bíblia vai falar também sobre as 7 voltas dadas para que as muralhas de Jericó caíssem. A Bíblia vai dizer também de 7 trombetas, de 7 castiçais de ouro, 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Então 7 é um número muito citado na Bíblia. E aí eu fico analisando isso, e aí me vem Nabucodonosor mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Irmão, eu fico imaginando Nabucodonosor olhando aquilo como uma ameaça, como forma de piorar a coisa. Só que na minha visão, quando ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele pensa que está piorando, só que na verdade não, é Deus entrando na situação, é Deus colocando a mão, é Deus já começando a trabalhar naquela situação. E aí eu fico imaginando, neste momento, o silêncio naquele lugar. Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego foram atados, foram amarrados. E os homens que foram lançar eles lá dentro caíram mortos pelo quentor, pelo calor do fogo. Eu imagino eles sendo lançados lá e aquele povo todo em silêncio, achando que haviam morrido. Só que de repente o próprio Nabucodonosor se aproxima para olhar. E quando ele olha, ele se assusta. Como eu li na palavra, ele vai olhar e vai dizer: ei, mas eu não lancei 3? Eis que eu estou vendo 4. E um deles tem a semelhança de um dos deuses. Deus permitiu que o próprio Nabucodonosor olhasse e visse eles passeando no meio do fogo. Eles foram lançados atados, amarrados. Mas Nabucodonosor olha e vê eles soltos, passeando para lá e para cá. Irmão, e eu olho isso, eu olho a respeito dessa palavra e o Senhor falou fortemente no meu coração. Deus livrou eles porque eles permaneceram fiéis. Porque eles permaneceram em fidelidade. Como eu falei, posicionamento. O posicionamento já começou lá atrás, quando Daniel, no seu coração, decidiu não se contaminar. Daniel se posicionou. Daniel foi contra o que todo mundo estava fazendo. Daniel não fez o que todo mundo fazia, não. Daniel se posiciona. Daniel segue aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita. E mais um pouco à frente vai contar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se posicionaram, que também não fizeram o que todo mundo estava fazendo. Se posicionaram porque tinham um relacionamento com Deus e não trocavam isso por outras coisas. E um pouco mais à frente vai dizer que sai um decreto. E esse decreto vai dizer que qualquer que adorar, aleluia, que adorar a outros deuses por um certo período de tempo, seria lançado na cova de leões. Essa história é conhecida, eu vou passar aqui rapidinho. E vai dizer que quando Daniel ele ouve falar que esse decreto foi lançado, a primeira coisa que Daniel faz é ir orar. Alguém acabou de dizer, Daniel, se orar vai morrer. Durante todo esse período de tempo, se orar vai ser lançado dentro da cova de leões. Se orar, morre. O que Daniel vai fazer? Daniel vai orar. E vai dizer que Daniel sobe para o 2º andar. Daniel entra em um novo nível. Daniel, ele sobe num nível de oração. Irmão, o que é que isso que Daniel está vivendo? Ameaça. Mais uma vez a ameaça bateu na porta, mas é que nós vemos mais alguém que se posicionou e que não cedeu, que não teve medo de ameaça. Nós vemos aqui 3 grandes exemplos de pessoas que não cederam à ameaça, que não cederam ao medo, mas que se posicionaram diante da afronta, diante da ameaça. Aleluia.
E nós estamos vivendo um tempo, irmão, que as pessoas dão muitas desculpas para Deus. Ah, Deus, eu não fiz por causa disso. É porque não deu. E muitas vezes pede perdão. Ah, Deus, me perdoa. É porque não tem como. É porque não dá. É porque eu não consigo mudar. É porque eu sou assim. É porque eu nasci assim. Aqui nós vemos, irmão, exemplos de pessoas que viveram momentos super difíceis, momentos complicados, momentos que estavam correndo risco de vida. E se fosse preciso abrir mão da sua vida, eles estavam dispostos a abrir mão, mas não negaram o nome de Jesus. E aí muitas vezes você questiona com Deus: Deus, por que eu passo por isso há tanto tempo? Deus, por que a minha vida não muda? Porque é o tempo todo do mesmo jeito, eu oro, mas a minha casa não muda, eu não vejo mudança. Irmão, nós estamos vivendo no tempo de se posicionar. Às vezes, você tem muito tempo orando, mas ainda não tomou uma posição. Aí não adianta, é tempo de se posicionar. Evelyn, eu quero que a minha casa seja uma bênção, se posiciona. Eu quero ser usado por Deus, se posiciona. Eu quero ser batizado, se posiciona. Não adianta, irmão, como eu falei, quem se posiciona na terra é reconhecido no céu. Jesus reconhece, Jesus ele vê o que você faz na terra. E aí muitas vezes você questiona com Deus. Deus, por que eu não estou vendo nada acontecer? Por que o milagre não acontece? Por que a bênção não chega? Porque você não se posicionou. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer, é tempo de se posicionar. É tempo de tomar uma atitude diferente. A sua família está cada vez pior. Você está vendo todo mundo indo em direção ao inferno, todo mundo na fila do inferno, e você não se posicionou. Por quê, irmão? Enquanto você não se posicionar, a coisa não vai mudar. Enquanto você não tomar uma posição diante de Deus, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Ah, Evelyn, mas é que a ameaça bateu na porta. É que a dificuldade, é que o problema bateu na porta. É que veio a luta, é que veio o problema. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam frente a frente com uma fornalha de fogo ardente. Alguém está dizendo para eles, se você não se prostrar, você vai morrer. Daniel está sendo ameaçado de ser lançado dentro de uma cova de leões. Daniel, se orar, vai morrer. Irmão, o que você tem feito diante da ameaça? O que você tem feito diante da afronta do inimigo? O que é de crentes que estão cedendo à ameaça? Que estão cedendo porque estão com medo? Porque se esqueceram do tamanho do Deus que eles servem. Irmão, Jesus ele convida pessoas hoje a se posicionar de novo, a se colocar na posição e entender que Jesus não te chamou para viver de qualquer jeito. Jesus não te chamou para viver uma vida bagunçada. Jesus não te chamou para viver com a vida desse jeito. Não, Jesus te chamou para viver com a vida diante do altar. E a sua casa, a sua família só vai mudar quando você se posicionar diante do altar. Existem lutas, existem provas que o Senhor permite você viver por você não se posicionar, não se colocar diante do altar. Muitas vezes a sua casa está perecendo, muitas vezes a sua família está perecendo porque você não se posiciona. Nós vemos aqui exemplos de pessoas que se posicionaram e que o Senhor guardou, o Senhor livrou, independente da situação, irmão. Eu não sei o tamanho do problema, eu não sei o tamanho da dificuldade, mas uma coisa eu sei, Deus ele é Deus que dá livramento. Deus passeou no meio do fogo com 3 homens. O que é que esse Deus não pode fazer? Mas é claro, Deus faz conforme a sua fé. Deus faz conforme você crê, conforme você acredita. Então, irmão, você quer mudança? Você quer algo novo para a sua vida? Você quer algo novo para a sua casa? Se posiciona. Deus está aqui para fazer. Jesus ele ainda cura, Jesus ele ainda liberta, Jesus ainda faz grandes coisas. Mas e você tem feito o quê? Não adianta viver com a vida bagunçada e querer que Deus faça milagre. Não tem como. Não adianta viver com a vida errada e falar, mas Deus entende. Deus entende, mas Deus ele é justo. Então, irmão, quer viver algo novo? Quer viver o sobrenatural de Deus como esses homens viveram? Se posiciona.
Coloca a sua vida diante do altar, que aí sim você vai viver o algo novo de Deus na sua vida, amém? Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse dia falando do nome dEle, falando da palavra dEle. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês que assistiram até aqui, que o Senhor abençoe e multiplique na casa de vocês, que venham ser bênção em nome de Jesus, e eu agradeço a minha rica oportunidade.